Louvado seja Deus, bendito seja o santo nome do Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré. Viu todos aqueles profetas, tudo bajulando o Acabe. Era uma bajulação só. Josafá ficou cismado, disse, bem, o comportamento de um profeta de Deus não é dessa maneira. Vocês não viram aqui no Brasil? Viram aí no ano de 2021, 22? Com esse Acabe brasileiro que foi presidente do Brasil, o tal do Bolsonaro, que botaram o nome dele até de mito. Olha quantos profetas estavam rodeando ele. Olha quantos profetas que diziam, você vai ser reeleito. Vai, Bolsonaro, você vai ser reeleito. Aqui é o mito. E começaram a colocar Bolsonaro acima de Deus. Fizeram até um trono para Bolsonaro. Pastor, quantos pastores? Olha aí quantos pastores comeram aí nessa gamela, que vivia tudo comendo do palácio, lá do Bolsonaro, do rei Acabe do Brasil. Hein? Era muita profecia, meus irmãos. Quantas profecias não saiu para Bolsonaro? Era profecia demais, vai que você vai ser reeleito, e era um mito, porque o mito, como é que Deus ia dividir a glória dele com o homem. Bolsonaro não tem nada de evangélico, isso é só uma farsa, isso é um farsante. Entrou no meio religioso, dizendo que é evangélico agora, aí pronto, aí ganhou, né? Aí começou a ganhar os pastores para ficar do lado dele. Aí você tá vendo aí o Silas Malafaia envolvido nessa gamela de porco. Aí teve aí um monte dessas igrejas tudo mergulhada dentro do balaio de gato da política, comendo aí na mesa do rei Acabe, como esses profetas aqui comiam. Aí você tá vendo aí um monte de igreja tudo envolvida, porque tinha que eleger o mito, e endeusaram esse homem. Os presidentes das igrejas tudo envolvido, Igreja Universal, Igreja da Graça, Deus é amor. Tudo envolvido, Assembleia de Deus, o presidente nacional das Assembleias de Deus, aqui em João Pessoa, o presidente aqui da Assembleia de Deus aqui em João Pessoa também, tudo mergulhado nessa gamela de porcos, tudo comendo na mesa do rei Acabe do Brasil. Vai, Bolsonaro, tu vai ser eleito, Deus vai te dar de volta o poder, tu voltarás a se sentar e a governar o Brasil. Aí Deus começou a observar, espera aí que eu vou mudar essa história. Ora, um monte de pastor e tudo renomado. Hein? Quem é que vai acreditar? Vai acreditar em mim ou vai acreditar em Silas Malafaia? Vão acreditar em mim ou vão acreditar em R.R. Soares? Ou em Valdomiro Santiago e tanto desses homens? Que estava tudo comendo aí na mesa do rei Acabe do Brasil e profetizando tudo, dizendo que você vai ser reeleito. Deus vai e levanta aqui esse pobre comedor de bolacha seca. No final do ano de 2021 para 2022, a eleição era no ano de 2022, mas no final do ano de 2021, entrando para 2022, aqui, eu pregando uma mensagem aqui, no final do ano, 31 de dezembro de 2021. Pode olhar que está aí no YouTube essa profecia. Quando Deus me tomou e começou a falar e dizer, falou até sobre essa guerra da Ucrânia com a Rússia, falou dos terremotos que ia acontecer, falou no Rio de Janeiro que ia acontecer, de chuva, né? Muita chuva que derrubava os morros lá de Petrópolis e morreu gente para danar. Aí disse assim, este presidente que está aí, não voltará a se sentar mais na cadeira presidencial. Nunca mais ele se sentará nessa cadeira presidencial.
Pois Deus não divide sua glória com homem algum. Estão querendo fazer desse homem um Deus. E Deus arrancará ele desse trono. Deus tirará ele desse trono. Ele não voltará mais. Quando foi profetizado isso, o que teve de bajuladores, de pastores bajuladores, inclusive, meus irmãos, não vão surpreender-se, mas inclusive pastores da própria mensagem, pastores da mensagem aqui no Brasil, que fizeram dos seus púlpitos um palanque para Bolsonaro. Era um palanque que faziam para Bolsonaro, para fazer do púlpito um palanque eleitoral, pastores da mensagem. Você acha que esses pastores têm visão do que é Deus? Você acha que esses pastores envolvidos, com a cara nessa gamela de porco aí da política, será que esses vão fazer que tem Espírito Santo e tem moral espiritual para estar em cima de um púlpito falando da palavra de Deus? Não tem porquê. Eram os mesmos profetas que induziram Acabe ao erro. E quando Deus me usou para profetizar isso, que veio assim, diz o Senhor, o que teve de pastor da mensagem, me excomungando, sabe? Só faltava me matar. Aí eu fui para o sul do Brasil, no mês de novembro, depois que passou as eleições, fui lá para o Rio Grande do Sul, sentido lá para Gramado, que eu fui fazer uma visita lá, a irmã Neuci, que mora em Três Coroas, e ao irmão João, o esposo dela, e passando ali, rapaz, nas BR, era lá aquelas barracas na beira da pista, na rodovia, com um monte de desocupados. Um monte de desocupado lá fazendo motim na beira da estrada, querendo fechar a estrada. Foi aí onde prepararam esse golpe, que planejaram um golpe militar para que Bolsonaro voltasse para o trono, mas estava escrito que esse Acabe jamais, nunca mais se sentará no trono, na cadeira presidencial aqui do Brasil. A palavra estava lá. Você viu que já fizeram de tudo para ele voltar? E não vão fazer uma anistia aqui para voltar os direitos eleitorais de Bolsonaro. Não vai fazer, porque a palavra diz que não. Aí você vê um Silas Malafaia aí, em cima de palanque, gritando, esbravejando, querendo porque querendo. Mas você tem que entender, ó seu incauto, ó seu tolo, você é um tolo. A palavra de Deus já disse que ele não vai. Ele não vai mais sentar naquela cadeira presidencial. E se insistir, Deus levará à sepultura. Guarda essa palavra que sai agora do trono do Senhor. Se insistir, Deus levará esse Acabe brasileiro para a sepultura, para que vocês saibam que Deus é Deus, ainda tem seus pequenos Micaías na terra que possa falar a sua palavra. Guarda essa palavra. Então aqui com o Acabe, mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil. Aqui era 400 profetas. Aqui no Brasil era 4.000 profetas profetizando que vai dar certo, Bolsonaro, vai dar certo. Tu voltará a governar o Brasil. Olha aí, tudo caíram do cavalo. E agora, vocês, pastores da mensagem, a maioria dos senhores que fizeram um palanque eleitoral para Bolsonaro nas igrejas de vocês, o que é que vocês falam hoje? O que é que vocês dizem hoje? Ó, arroiaram a boca, entendeu? Mas a palavra de Deus diz que não. Ele não sentaria naquela cadeira. Olha a situação dele hoje, como é que está. Diz que na política até boi voa. A política foi até boi voar. Então pronto. Por isso que tem um monte de pastor aí, tudo com o focinho. Tudo com focinho na política. Aí, esses cães aí, tudo com esse focinho.
dentro dessa gamela de porco chamada política. Esses homens têm lá moral espiritual para estar em cima de porco? Mas não tem mesmo. Inclusive dentro da mensagem mesmo. Pastor da mensagem aqui no Brasil. Tudo mergulhado aí com o focinho dentro da política. E todos os profetas profetizaram assim, isso é 1 Rei, capítulo 22, versículo 12. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Vai, Bolsonaro! Continua a campanha, estamos juntos. Você vai ser próspero, você vai ganhar as eleições. Pode seguir adiante que Deus te colocará na cadeira presidencial novamente. Deus é contigo. E olha que existem profecias até em línguas estranhas. E Bolsonaro iludiu a todos esses tolos. Bolsonaro iludiu a todos vocês. Vocês são uns tolos, uns idiotas. Só não teve condição de iludir aqui. A esse doidinho aqui, jamais esse cabra me iludiu. Jamais esse cabra me enganou. Pela cara dele já estava sabendo o que ia acontecer. Tá pensando que ninguém engana Deus, é? Pode enganar vocês aí que caíram nessa areia movediça. E outra coisa, viu? Vai ter pastor aqui no Brasil. Vai ter pastor aí preso. Pode se preparar que logo vocês vão ver pastor aí com essa algemado e usando tornozeleira eletrônica. Pode anotar aí o que eu estou falando. Porque um profeta de Deus, um homem de Deus, ele não tem compromisso com ninguém, rapaz. Ele não tem compromisso com o pastor, com o padre, com o papa. Ele não tem compromisso com a esposa, com o pai, com a mãe. Ele não tem compromisso com igreja nenhuma. Ele está ali para falar o assim diz o Senhor. E estamos conversando. Pega isso aqui e aplique nos dias de hoje como é que está a situação. Olha a condição de Bolsonaro hoje aqui no Brasil. Olha aí a condição. Quiseram tripudiar em cima da palavra de Deus, rapaz. Enganou a muitos. Aí o responsável é Deus. Deus é responsável por sua palavra. E quando ele fala, a coisa tem que se cumprir. Anotem aí. Pode anotar o dia que eu estou falando hoje. Hoje é 26 de setembro de 2025. Olha aí. Anote o que eu estou te falando. Veja o final do Jair Bolsonaro, qual vai ser. E veja aí o que vai acontecer com o profeta Silas Malafaia. Que um pregador é um profeta, um pastor é um profeta. Olha aí o que vai acontecer com Silas Malafaia. Vocês aguardem. Amém? Que Deus vos abençoe grandemente e ricamente. Em nome do Senhor. Fique com a palavra de Deus. Doa quem doer. Arrebente onde arrebentar. Mas se segure com a palavra do Senhor. Porque é fiel e verdadeira é. Amém.